Eu tenho estabilidade pós-acidente? Quais as condições para isso? Meu nome é Fabiana, esse é o canal Geração Contábil Jurídica. Vamos lá para a gente estar conversando mais sobre o assunto. Sempre que eu sofrer um acidente, eu vou ter estabilidade? Quais as condições para isso? Então, o que a lei fala? Normalmente, a pessoa que sofre acidente de trabalho, ela subentende que ela tem a estabilidade do seu retorno após um ano, né? Um ano de estabilidade. Mas para eu ter essa estabilidade de um ano, o que precisa acontecer? Muitas vezes o trabalhador ele sofre acidente e ele não entra aos cuidados da Previdência Social. Ele sofre acidente, ele se afasta ao trabalho, mas ele não fica aos cuidados da Previdência Social. Como é que ele tem que entrar aos cuidados da Previdência Social? Ele fica até o 15º dia pela empresa, aos cuidados da empresa, recebendo o salário dele. E após o 15º dia, se for necessário, pelo atestado, pela condição, pelo acidente que ele sofreu, pela cirurgia que talvez que ele possa estar fazendo, ou pelas condições de recuperação, ele entra aos cuidados da Previdência Social. Nesse caso, o gatilho da estabilidade é entrar aos cuidados da Previdência Social. Então, é isso que a gente tem que averiguar. Porque não adianta só você sofrer o acidente, emite a CAT, é muito importante isso também. Todo acidente de trabalho deve ter a confecção da CAT, né, comunicação do acidente de trabalho, que é um resguardo para a empresa, para o trabalhador também. Então, são algumas situações que tem que ocorrer, né, dentro do ambiente da empresa. Ok, fez a CAT. O médico dá certo período de tempo para a recuperação daquele funcionário. Às vezes ele vai ter que passar por cirurgia, às vezes a recuperação dele é mais longa, ou às vezes a recuperação dele é de alguns dias. Então ele fica os 15 primeiros dias pela empresa, logo ele retorna, ele não entra aos cuidados da Previdência. Nesse caso, ele não vai ter estabilidade de um ano do seu retorno. Ele não tem estabilidade nenhuma, tá? Não pode se confundir com a questão do auxílio-doença. Muitas vezes, a pessoa que está de auxílio-doença, ela entende que ela tem uma estabilidade. Ela vai ter uma estabilidade de acordo com o acordo coletivo da categoria dela, com a versão coletiva da categoria dela. Se não houver nada específico da categoria dela, ela não vai ter estabilidade no auxílio-doença. O auxílio acidentário, ela tem a garantia e a estabilidade quando ela entra aos cuidados da Previdência Social. Porque até o 15º dia, os cuidados é pela empresa. Se ela não entra aos cuidados da Previdência Social, mesmo que ela fique uma semana, 10 dias, 30 dias, enfim, o ensejo, o gatilho da estabilidade é ela entrar aos cuidados da Previdência Social. Ela entrando na Previdência Social, ficou afastada por um certo período de tempo. No seu retorno, ela tem a garantia de até um ano. O que seria essa garantia? De salário, 13º, férias, fundo de garantia, todos os recolhimentos previdenciários dela, tá? Então, se caso houver a dispensa, porque a garantia ela é do emprego, tá? Então, se caso ela for dispensada, entra com uma ação judicial e pede-se a reintegração desse funcionário, porque a garantia ela preserva o emprego, o trabalho, tá? Se caso não for possível a sua reintegração, o que vai ocorrer? Ela vai ser indenizada de todo aquele período que ela teria direito da garantia. Então, às vezes ela trabalha 2, 3 meses, contabiliza-se até um ano. Então, tem que tomar cuidado, que às vezes o trabalhador acha que só o fato do acidente já garante a estabilidade dele, não é assim. Ele tem que entrar aos cuidados da Previdência Social e a partir daí ele gera a garantia de emprego dele. Não se confunde com o auxílio acidentário, porque o auxílio-doença, o acidentário não se confunde com o auxílio-doença, porque o auxílio-doença é questão de doença, de afastamento, algum tratamento que ele vai fazer. O auxílio acidentário é alguma situação que ocorreu dentro do ambiente da empresa que prejudicou o trabalhador, né? Diminuir a condição dele, muitas vezes ele vai ficar com sequela.
São situações, N situações que pode ocorrer com o trabalhador, que muitas vezes não é só o fato dele do acidente, né, uma situação grave, às vezes não é grave. Então, tudo depende do caso a caso. Mas, independente disso, colocando isso em separado, as condições subsequentes do acidente, é a questão da estabilidade. Então, ele vai ter estabilidade se ele entrar aos cuidados da Previdência Social. Se ele não entrar aos cuidados da Previdência Social, ele não vai ter estabilidade de até 1 ano. Tá? Então, é importante frisar isso, porque às vezes o trabalhador acha que só apenas pelo afastamento dele, pelo acidente de trabalho dele, ele vai ter essa garantia contratual, e não é assim. Infelizmente, ele tem que entrar aos cuidados da Previdência, tá? E para ter essa garantia, eu ressalvo porque ocorre muito, o trabalhador às vezes é leigo, eles não têm esse conhecimento técnico da lei e às vezes sofre um acidente, acha que está resguardado e não está. Então, hoje eu vim aqui trazer esse vídeo curtinho aqui para vocês, é uma dica super importante. Eu tive um caso essa semana de um trabalhador que teve acidente de trabalho, não foi afastado pela Previdência e foi dispensado, e ele veio querendo correr atrás da estabilidade dele, e infelizmente ele não estava amparado, né? Então, eu gosto de trazer para vocês aqui casos do dia a dia que ocorrem. Nosso trabalho nesse canal é esse, é ajudar vocês a encontrar aqui com a gente, no nosso canal, uma solução, que às vezes o seu problema está passando por isso agora, né? Então é bem legal. Espero ter trazido uma luz para vocês, um esclarecimento de dúvida, uma coisa simples, mas é muito importante se atentar, tá, gente? Agradeço mais uma vez essa oportunidade com vocês aqui, espero uma outra oportunidade de trazer um assunto também de grande importância. Qualquer dúvida, você tem os nossos meios de canais, ative as notificações, se inscrevam e fique atento aí para as nossas notícias, tá? Um grande abraço, até mais, pessoal!